muitos essa criatura conhecida como Curupira é simplesmente uma lenda, algo que não existe, conto dos mais antigos. Mas para mim e as pessoas que presenciaram comigo, ele é muito mais do que real. Todas as vezes que fico sem camisa, aqueles que não me conhecem perguntam o que foi que aconteceu, pois as minhas costas é toda marcada por cicatrizes deixadas por chicote. Essa história que vou contar a vocês aconteceu no ano de 2004. Eu tinha 14 anos de idade, morava em um bairro rural. Eu e os meus amigos gostávamos muito de caçar, de pescar. Nesse dia em específico, a gente foi até um pomar abandonado, de uma antiga fazenda que havia pegado fogo. Havia uma grande plantação de manga, e era a época. O nosso plano era, a gente ia, catávamos o máximo de manga que conseguíamos levar e descíamos até o riacho para pescar de loca alguns cascudos. Os pés de manga estavam todos carregados. A gente catou o máximo que a gente conseguia carregar e descemos até o rio. Ficamos por hora pescando cascudo. Conseguimos uma quantidade muito boa. E na hora de ir embora, o nosso erro foi cometido. Voltamos aos pés de manga para levar um pouco de manga para casa. Daí para frente, as coisas começaram a ficar estranhas. Quando estávamos nos aproximando do pomar, notamos que havia alguém ali. Então a gente assobiou, acenando para ele. Op! Quando a gente viu o que era, ou o que não era, a gente tomou um grande susto. Todos nós paramos e ficamos observando. Aquilo não era um homem, muito menos uma criança. A única coisa que veio à minha cabeça, tentando relacionar aquilo com algo normal, é que poderia ser alguma espécie de macaco. Mas não era. Aquilo era vermelho, pequeno. Seu cabelo tinha uma cor avermelhada, que se destacava em seu corpo que já era vermelho. A gente ficou sem entender. Não demos nenhum passo à frente. Ficamos todos olhando, enquanto aquilo olhava para nós. De repente, ele soltou um assobio muito, muito alto. Foi praticamente instantâneo. Assim que aquele assobio acabou, nós saímos correndo. Deixamos saco de peixe, as nossas coisas tudo para trás e corremos desesperadamente. Nós não fazíamos ideia do que era aquilo, mas era extremamente assustador. Aquilo causava em nós medo e nós descemos em direção ao rio. Quando olhamos para trás para ver se a criatura estava nos perseguindo, nós tomamos o segundo susto. Lá estava ela, montada no que parecia ser um porco, ou algo assim. Era um porco muito largo, diferente, era grande. Me lembro dos meus amigos dizendo, meu Deus do céu, e pulando a cerca. Nós descemos a ribanceira tropeçando um no outro, atravessamos o rio e um dos meus amigos falou que a gente estava salvo, pois se aquilo fosse uma assombração, ela não ia atravessar o rio. Me lembro que a gente correu muito para chegar à nossa vida. Era ali pertinho, não demorava nada, mas a gente correu e correu. Quando a gente percebeu, já fazia alguns minutos que estávamos correndo e parecia que não estava dando em lugar nenhum. Os meus amigos questionaram falando que não era possível. A gente estava andando, parando em lugar diferente, mas não chegava no nosso objetivo e a gente estava morrendo de medo. Não estávamos mais avistando a criatura, mas sabíamos que ela estava atrás de nós e nós tínhamos que sair dali. Nenhuma. Ele veio, montado naquele bicho que parecia um porco derrubando as árvores. Em suas mãos ele tinha uma espécie de chicote e ele usou em nós. Começou a bater em mim e nos meus amigos. Nós estávamos morrendo de medo. A gente corria todo desengonçado, sem saber qual direção tomar. Um ia para a esquerda, outro ia para a direita. Enquanto aquilo batia em mim, batia em meus amigos, nos machucava. Não adiantava os nossos pedidos para que ele parasse. Ele não parava, ele não respondia. Simplesmente vinha com seu chicote e nos batia. Batia, não importava se a gente tentava se separar. De alguma forma inexplicável, sem lógica alguma. Não importava se a gente corria para a esquerda ou para a direita. Sempre a gente acabava no mesmo lugar.
Aonde a gente imaginava chegar, a gente não conseguia. E aquilo foi batendo em nós, nos machucando. Me lembro que ela feriu gravemente um dos meus amigos, que ficou com muita dificuldade de correr. A gente não podia deixar ele para trás. Então, a gente ficou todos juntos. E enquanto a gente ficou junto, aquilo se aproveitou. E bateu, chicoteou muito as nossas costas. Batia sem parar, sem cessar, por muito tempo. Toda aquela cena era traumatizante. Me lembro de estar cobrindo meu rosto para que o chicote daquela criatura não me acertasse. Enquanto cobria o meu rosto, olhei bem de perto aquele bicho. Era um ser estranho. Lembrava ser um porco, mas com certeza não era. Aquilo para mim, eu iria descrever como se fosse um demônio. Foi quando, em meio às chicotadas que não cessavam, eu reparei uma coisa. Aquele ser que nos batia tinha o pé virado para trás. Quando vi aquilo, caiu a minha ficha e eu percebi que estávamos sendo atacados pelo Curupira. Em meio ao desespero e à dor, eu gritei: "Para, Curupira! Para com isso agora! A gente não te fez nada! Deixa a gente ir embora! Para! Para!" Quando ele viu que eu chamei ele pelo nome, ele realmente parou de bater nos meus amigos e em mim. Mas não foi uma boa ideia de início. O bicho ao qual ele estava montando me pegou pela camiseta e me arrastou, me separou dos meus amigos. Aí ele começou a bater em mim individualmente. Não importava o quanto eu tentava me cobrir. Ele me chicoteou muito. Ele bateu. Estava doendo demais. Até que ele parou, montou em seu porco, soltou o seu assobio e sumiu em meia mata. A gente estava todo cortado e arrebentado, deitado no chão daquela mata, sem forças para se levantar. Depois de um tempo, a gente tomou fôlego e tentou sair daquela mata novamente. E foi questão de 5 minutos, nós já estávamos em um lugar seguro. Nós chegamos em casa. Nossos pais ficaram assustados com a cena. Eu e os meus amigos nos encontramos novamente no posto de saúde. Uma discussão aconteceu ali. Os pais dos meus amigos disseram que não podia deixar aquilo quieto. O meu pai também não. Falaram que ia entrar no meio do mato para ver quem era o cara que tinha feito aquilo, pois eles não a trouxeram para mim. Mas fora isso, não encontraram a criatura e nem vestígio dela. Somente eu e meus amigos passamos, enfrentamos aquilo. Carrego o trauma de ter visto o Curupira até os dias de hoje. E esses traumas são visíveis, pois as minhas costas é toda marcada de cicatrizes deixada por aquele chicote. É inevitável. Até os dias de hoje, quando encontro os meus amigos, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é falar sobre o Curupira e aquele dia. Nunca mais eu vi a tal criatura, mas também nunca mais me aventurei a entrar em meia mata. Vi bastante história sobre esse ser. Vi até mesmo as pessoas romantizando ele. O que eu posso dizer do meu encontro com o Curupira é que não foi nada agradável e que me deixou marcas que vou levar pelo resto da vida.